Pessoal, um recado antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, porque segundo os meus dados aqui, quase 60% das pessoas que vêm aqui e acompanham os vídeos não se inscrevem no canal. Lembrando que a cada 5.000 seguidores nós temos sorteios aqui de mangá para vocês e certamente à medida que o número de inscritos for aumentando, a gente vai também aumentando o número de sorteios para vocês. Beleza? Conto com esse apoio e tamo junto. Aproveita o vídeo e é nóis. Fui! Pessoal, eu tive que vir aqui comentar um pouco sobre essas previsões que vazaram do capítulo 330 de Blue Lock. Ontem saiu as minhas previsões, mas aparentemente essas previsões são oficiais, né? As pessoas que têm ali acesso às RAWs já tiveram acesso a essas imagens e graças a isso eles têm mais ou menos o que vai acontecer no capítulo. Mais ou menos não, eles sabem tudo o que vai acontecer no capítulo, mas eles lançam ali por partes para eles conseguirem o engajamento deles e temos posição do Hugo revelada, Japão e França começando e nós já tivemos gol, exatamente, olha só que início fulminante de partida, muito legal, o Kaneshiro não está para brincadeira nessa Copa do Mundo Sub-20, eu particularmente gosto disso, gosto dessa dinâmica para jogos e bora comentar um pouco porque começamos com a escalação. Nós temos aparentemente a mesma escalação que venceu a Nigéria, a escalação titular que venceu a Nigéria, começando de titular contra a França. Eu imaginava algumas alterações? Sim, imaginava algumas alterações, principalmente que é um adversário muito favorito do que o Japão. Diferente da partida contra a Nigéria, que eu acho que o Japão entrou como franco favorito, aqui o Japão não entra como favorito. Eu esperava assim uma postura mais defensiva do de empate, mesmo talvez não sendo a essência do treinador. Eu esperava uma postura um pouquinho mais de resguardar ali o seu gol, mas o de empate talvez ele não queira atuar dessa maneira, ou talvez com as peças que começaram ali o jogo contra a Nigéria, ele achou que conseguiria fazer isso, mas aparentemente não conseguiria fazer isso. Jogadores como Zantetsu, de velocidade, Shido, eu achei que poderia começar, eu acredito que ele pode acabar entrando durante a partida, que o Shido não foi mencionado pelo Carlinhos à toa, né? Nós tivemos ali o Charles durante o treinamento da França, onde nós conhecemos o Hugo. Nós vimos o Charles mencionando o Shido, eu não acho que isso foi à toa. Eu acredito que o Shido possa sim ganhar um destaque, até mesmo no final da partida contra a Nigéria, o Shido acabou ganhando também um quadrinho ali pra ele, que eu também não acho que foi à toa. Agora vamos para o Hugo. O Hugo, ele é camisa 9, mas ele atua como 10, ou seja, ele é aquele cara mais meio-campista centralizado, aquele cara que arma o jogo, o famoso camisa 10 pifador, o camisa 10 antigo. E aí talvez venha um pouco da necessidade ou do desejo do Loki de arrumar um lançador para ele, porque talvez o Hugo ele não seja esse camarada, ou ele tende a cadenciar um pouquinho mais o jogo e o Loki ele não quer isso, o Loki ele quer algo mais dinâmico, algo mais incisivo. Talvez o Hugo não proporcione isso para o Loki, por isso que o Loki tá treinando o Charles ou tá meio que preparando o Charles para isso. Não necessariamente que a França precisa de um camisa 10, é o Loki que precisa do Charles, se ligou? E é aquela ideia, né? Nós, até então, New Gens, nós temos atacantes, nós temos Kaiser, Bunny, nós temos agora o Loki, ou seja, são 3, e nós temos meio-campistas que provavelmente pode ser 4 ou 3 por conta da escalação, né? Nós temos o Sai, que é meio-campista, o Hugo, que aparentemente também é meio-campista, 2 mais de marcação, e nós temos ali o Lorenzo, que é zagueiro. Normalmente nessas listas, rapaziada, não tem muito uma escalação certinha, tá? 4-3-3, um primeiro volante, 2 pontas e por aí vai. Não, na verdade são 3 jogadores que atuam no meio-campo. Seria nessa lista, eu acredito. Só para pontuar uma parada aqui, porque eu falo essa parada das posições e a gente sabe que New Gen é um por posição. O que eu quis dizer é que, por exemplo, talvez a quantidade de meio-campistas utilizados, por exemplo, se a escalação dos New Gens for um 4-4-2, nós teremos 4 meio-campistas. Jogadores que atuam nessa posição, os 4 melhores que atuam no meio-campo, sejam eles volantes ou meio-armador, beleza? Não necessariamente vai ter um meio-armador, um box-to-box, um primeiro volante, não necessariamente isso, mas no meio-campo vai ter isso igual mais ou menos os atacantes. Não necessariamente vai ter que ter um ponta ou um centroavante, pode ser 2 centroavantes, como por exemplo, talvez o Bunny e o Kaiser, mais o ponta, que é o Loki. Talvez a única diferença que a gente pode ver aí, ou a única regra sendo de fato aplicada nesse sentido, seja lateral direito para lateral esquerdo. E aí, sim, de fato, eles dividam. Mas zagueiros, meio campo e até mesmo atacantes podem ser meio que na mesma posição, vamos dizer assim, beleza? Tamo junto. E agora, sobre essa questão de número, eu entendo que em Blue Lock, por ser uma obra, as licenças e tudo mais, eu acho que poderia um pouquinho meio que respeitar essas
tradições do futebol. O goleiro é o cara que arma o time é o 10, o cara que faz os gols é o 9, os caras que atuam pela beirada ali é o 11. Isso é muito de torcedor, isso é muito da galera que gosta do esporte. Não necessariamente é uma regra, tá? Que todo camisa 10 precisa usar camisa 10 de fato. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo do meu time mesmo, né? O Gustavo Scarpa, durante o ano de 2024, ele atuava como camisa 10, mas ele atuava vestindo a camisa 6. E 6 normalmente é de um volante, zagueiro, enfim. O Arana mesmo no meu time, que ele é lateral esquerdo, ele atua com a camisa 13. Isso é muito de jogador para jogador, de tradição para tradição. Alguns times aposentam a camisa 10, alguns times aposentam a camisa 9, por conta de jogadores específicos. Nós temos o Hugo sendo esse camisa 10 vestindo a camisa 9. Muito interessante, quero muito ver se de fato essas previsões se concretizarem. Eu quero muito ver como é que vai funcionar essa dinâmica aí, principalmente envolvendo o Carlinhos, que o Carlinhos meio que a gente já viu que é aquele camarada que é pra ser o lançador da equipe, o 10 do jogo. E falando em Carlinhos, vamos falar dele porque ele marcou o gol. A França abre o placar contra o Japão e nós temos Carlinhos sendo o marcador. No grupo de membros do WhatsApp, nós temos até umas pessoas falando que, pô, eu não imaginava que o Carlinhos fosse marcar gol. Eu até respondi, pô, eu não duvido muito dessa parada dele marcar gols, não. Eu acho que ele vai marcar poucos gols, mas o Carlinhos é aquele camarada que gosta do caos. Se pra ele é possível chegar e pisar dentro da área, ele vai fazer isso e vai marcar gols. Só que outra coisa, na minha visão, o Carlinhos, ele pode ter uma capacidade de finalização a média distância, justamente pela inteligência, qualidade e até mesmo posicionamento dele. O Carlinhos não é aquele jogador que vai se contentar apenas em dar passe e desarmar os outros, não. Ele é um camarada que gosta do caos e se o caos proporcionar que ele marque os gols, nós poderemos ter aí uma dor de cabeça gigantesca para o Japão. Porque além de um cara muito veloz na frente, nós temos ali um camarada que gosta de disseminar o caos no meio campo também. Isso sem contar o Hugo, que a gente não sabe de fato a parada do Hugo, né? Se ele é um cara mais dinâmico, se ele é um cara mais de cadenciar jogo, qual é do personagem. Mas nós temos o Carlinhos abrindo o placar. Todo mundo esperava um lock, todo mundo esperava até mesmo o Hugo marcando o gol, mas quem abre o placar é o Carlinhos. Muito o que aconteceu talvez com o Mikadireu marcando, né? Acho que poucos apostavam num gol do Mikadireu contra a Nigéria, mas Mikadireu acabou marcando e agora nós temos Carlinhos, mais uma boa surpresa, mais uma grata surpresa. Carlinhos marca o seu primeiro gol na obra de Blue Lock, pelo menos o primeiro gol que nós vimos ele marcar. E vamos falar um pouco sobre o goleiro do PSG, que é o goleiro da França, que é o goleiro do PSG, o mesmo goleiro lá que jogou a Liga Neo Egoíste. Temos ele jogando a Copa do Mundo Sub-20 como titular da França. Isso é legal porque vale pontuar algumas coisas aqui, tá? Nós temos os times da Liga Neo Egoíste podendo ser a base de suas seleções, mas não necessariamente todos os jogadores estão nos times que participaram da Liga Neo Egoíste. Por exemplo, o próprio Hugo. O Hugo, ele é da França, ele é o titular da França, mas ele não jogou a Liga Neo Egoíste. Nós não sabemos nem se ele atua no PSG. Pode ser que ele atue no PSG, talvez no nível profissional, ou ele nem atue no PSG, atue em outro clube. Tudo isso a gente tem que pontuar. Dá pra gente ter uma base mais ou menos do que esperar de cada seleção na Copa do Mundo por conta da Liga Neo Egoíste? Sim, das seleções que foram apresentadas na Liga Neo Egoíste, sim, mas não dá pra tirar 100% de certeza porque certamente nós teremos algumas adições e até mesmo algumas surpresas, como por exemplo a manutenção ali do goleiro do PSG, que é o goleiro também da França. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Temos que levar em consideração também o time da França, que provavelmente é um time muito mais experiente que o Japão, então sabe mexer muito bem as pecinhas, sabe lidar muito bem com esse tipo de pressão, beleza? Então, rapaziada, vim aqui rapidinho só para conversar um pouco com vocês sobre tudo isso e conto com a inscrição de vocês, comentem o que vocês acharam e é nóis, fui!